Então, vamos dar sequência à última sessão de comunicações orais do colóquio. Vamos ouvir agora a comunicação do Arthur Neves Souza Pereira, da Ana Clara Nunes Brito e da Valéria Viana Souza. O título da comunicação deles é A Investigação de Fenômenos Linguísticos e Propostas Didático-Pedagógicas Centradas no Uso. Muito obrigada, vocês têm 20 minutos. Certinho. Bom dia a todos. Como apresentado pela professora Vanessa, o meu nome é Arthur. Sou discente do curso de pós-graduação em Linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e também membro do grupo de pesquisa, o Grupo Janos, o Grupo de Estudo em Sociolinguística e Sociofuncionalismo e Linguística Histórica. E, junto com a minha colega Ana Clara Nunes Brito, sob a orientação da professora Valéria Viana Souza, nós desenvolvemos a pesquisa Investigação de Fenômenos Linguísticos e Propostas Didático-Pedagógicas através de um estudo centrado no uso. Está sendo apresentado neste quarto colóquio do Variar e vamos dar início à nossa apresentação. Bom, o nosso trabalho parte de uma inquietação, porque nós, como professores de formação, durante os nossos anos de iniciação científica e também durante esse processo de formação no curso de licenciatura em Letras Vernáculas, nós sempre nos preocupamos muito com como trazer a maleabilidade linguística, os aspectos ligados à variação e à mudança para a sala de aula. E aí, preocupados com a sala de aula e principalmente com essas maneiras de apresentar a maleabilidade linguística, a apresentação analisar dois objetos que são exemplares das variações e mudanças que ocorrem na língua em uso, para, em seguida, a gente propor propostas, uma delas já foi posta também em sala de aula, e a gente fazer uma análise de como que um estudo centrado no uso ele pode ser ali um parceiro de propostas metodológicas para a sala de aula. Através disso, nós apresentamos aqui dois objetos de estudos, frutos de iniciação científica, de pesquisas realizadas a nível de iniciação científica, tanto por mim quanto por Ana Clara. O primeiro objeto, ele constitui um estudo sobre a expressão de milhões, uma expressão que ela teve uso recorrente bastante no ano de 2022 para cá, principalmente nas redes sociais e também devido ao programa Big Brother Brasil, que fez com que essa construção ela se popularizasse. Assim, dada essa produtividade, ela passou a evidenciar etapas que nós vamos definir como a variação e mudança da língua em uso. Ou seja, a gente vai ali ter um processo, o qual mais à frente eu vou destrinchar, sobre o processo de host class, de mudança de categoria dessas palavras. E a este objeto nós vamos socializar uma projeção para a sala de aula. O segundo, ele vai estar se relacionando com a formação de palavras, mais especificamente os verbos a partir de substantivos, em particular os dias da semana, como por exemplo o domingo, e que nós também podemos apresentar o sextou, o quintou, o segundou, e cada um deles sendo utilizado ali a partir de uma base semântica que se relaciona com as palavras, e ali a gente tendo a formação de neologismos dentro dessa construção. E aí, esse exemplo, que já foi trabalhado em sala de aula, ele vai mostrar também a maleabilidade da língua, e a partir disso a gente vai discutir uma proposta, os dados, os resultados dessa proposta de trabalho que já foi aplicada. Como objeto de estudo para materializar aqui um pouco para vocês, apresentar, a gente tem aqui o primeiro, A Sincronia de Milhões. A novela acabou, as luzes do palco de Ivete acenderam e ela entrou, Ivete 50. Um tweet que circulou na antiga rede social Twitter, né, que hoje em dia nós chamamos de X também. E aí, a partir disso, a gente consegue ver um exemplo real dessa construção que nós estamos trabalhando. E o segundo é Nem Sextou Direito e Já Domingou. Ali nós temos dois construtos, dois exemplares deste segundo objeto que já foi trabalhado com uma proposta didático-metodológica para a sala de aula. E o nosso objetivo com essa apresentação é apresentar uma proposta teórico-metodológica com vistas a colaborar no processo de ensino-aprendizagem do português que é falado no Brasil. Como metodologia, nós traçamos os 4 passos que estão sendo apresentados para vocês. A coleta de dados na internet, em redes sociais, com a finalidade de verificar a frequência, a quantidade de tokens que aparece, dos tipos dos dois corpora que foram citados, tanto do sextou e domingou, quanto da expressão de milhões. Para isso, nós fizemos uso do método misto de análise, cunhado por Cunha Lacerda, em que visa estabelecer uma relação entre o tipo e a frequência que este tipo de um determinado objeto que está sendo analisado, ele aparece
em exemplos reais da língua em uso. Logo em seguida, nós fizemos a constituição de um corpora online, através dessa busca guiada pelos termos-chave, tanto milhões e centavos também, que é uma outra construção que tem um polo negativo diante dos milhões, e o Domingou e o Sextou em busca em redes sociais, e a gente fez a constituição de um corpus online para, a partir disso, a gente analisar as particularidades que cada um destes trazia. Em seguida, fizemos a construção de uma rede taxonômica com a finalidade de nos auxiliar a partir de uma base, de uma construção que seja mais geral, e até chegarmos aos construtos e analisarmos como que a gente poderia propor uma proposta de trabalho à sala de aula. Bom, como teoria que fundamenta a nossa proposição didática, a gente apresenta aqui a linguística funcional centrada, a gramática de construções primeiro, e também nos ancoramos na linguística funcional centrada no uso. A gramática de construção, a gente tem que as construções elas vão ser analisadas desde os morfemas até o texto como um todo. Dessa forma, em ordens hierárquicas, a partir de um esquema, subesquema, microconstruções e os exemplos reais dos construtores. Pronto, obrigado. Como eu havia dito, como eu estava falando com vocês, uma das teorias que nós utilizamos também é a gramática de construções. E dentro dessa teoria, além da utilização de uma rede taxonômica, em que a gente vai definir que na língua, por ela ser um todo interconectado, a gente vai ter uma rede taxonômica que se divide de forma hierárquica, em esquema, subesquema e microconstruções. A partir disso, a gramática de construções ela vai começar a defender que a língua ela possui uma relação de pareamento com a gramática. Dessa forma, a gente tem que entender a gramática como um elemento holístico. E este elemento holístico que a gramática ela estabelece é a partir de um aspecto autônomo que defende que a gente precisa compreender o todo para entender as particularidades de cada construção que são empregadas e que são trabalhadas dentro dessa rede através de um processo de pareamento entre a forma e a função. Mais detidamente, uma das teorias que nós também utilizamos foi a da linguística funcional centrada no uso, uma teoria de formação aqui no Brasil, a qual vai compreender a língua como um todo organizado em uma relação de hierarquia e de interconexões centradas no uso do sujeito de linguagem falante de uma nação. Ou seja, a partir da linguística funcional centrada no uso, nós vamos entender a funcionalidade das construções que estão sendo discutidas aqui neste trabalho, tanto do Domingou quanto de Milhões, a partir de uma perspectiva de compreender a interconexão que são estabelecidas dentro dessa rede que a língua ela propicia a nós como falantes. E essa possibilidade que a língua, através dessa rede que é estabelecida, a gente vai entender também por meio de processos cognitivos gerais. Por isso, tanto a gramática de construções quanto a linguística funcional centrada no uso, a gente vai ter ali esse processo holístico de compreender o todo até chegar na materialidade no exemplo real, no construto que é utilizado. Para isso, o compromisso da linguística funcional centrado no uso vai se dar a partir do processo de descrição daquilo que existe na mente do falante, incluindo as redundâncias presentes nas representações, a compreensão da estrutura gramatical a partir de processos cognitivos gerais, tomando aí a categorização como um dos responsáveis pela aquisição dessa língua, e também se comprometendo com a realidade psicológica deste falante. Quanto à proposta, vamos então aqui discutir mesmo como que a gente consegue chegar na sala de aula a partir dessas duas teorias e dos objetos que estão sendo aqui discutidos. Eu coloco aqui para vocês um exemplo, 6 momentos de centavos que fazem uma amizade ser de milhões. E a gente vai compreender um pouco dessa estrutura desse de milhões, como que ele, dentro desse processo de variação e mudança, como que ele pode ali, porventura, vir a chegar na sala de aula também. Essa expressão de milhões, prototipicamente falando, ele é composto por um slot, um X, em que ele pode ser preenchido por qualquer outra classe de palavras, outra palavra, mas quando a gente pega a gramática normativa do português brasileiro, nós vamos ver que o de milhões, a estrutura milhões, ele vai pertencer à classe de palavras do numeral. Mas quando a gente utiliza, por exemplo, neste exemplar aqui, recolhido do Instagram, a gente tem uma amizade de milhões de votos. Então, a gente vai observar que esse de milhões está sendo utilizado com a finalidade de adjetivar a amizade
dos dois personagens aqui, tanto do Pedro Scooby e do Paulo André. Então, ali, quando a gente retoma a teoria da linguística funcional centrada no uso, a gente observa que isso é definido como um processo de host class, ou seja, uma mudança de classe hospedeira. E aí a gente tem o milhões, que prototipicamente ele vai pertencer à classe de palavras dos numerais, e ele vai passar, na língua em uso, a funcionar como um adjetivo. E aí a gente observa que então, temos então um desvio à regra gramatical e vai evidenciar um processo de consonantização. Esse processo de consonantização é quando a gente vai ter uma construção que ela já é detidamente gramatical, mas ela vai passar a ser mais gramatical devido ao uso do falante. E aí, com isso, o item que a gente está aqui analisando especificamente o de milhões, ele sai em uma linha unidirecional, em um contínuo, da classe de palavras dos numerais e passa a atuar como adjetivo. E para a sala de aula, como que a gente pode pensar nisso? Se a gente consultar, por exemplo, a gramática, a tradição gramatical, a tradição linguística e também a língua em uso, como exemplo aqui das redes sociais, a gente pode ver que o professor ele pode, dentro da sala de aula, fazer uma abordagem sobre os múltiplos sentidos que a preposição ela pode enunciar no contexto de escrita e de fala. Dessa forma, tendo por base uma relação de termos que estão antes e depois da preposição, a gente vai ver que o sentido que vai ser desempenhado ali, ele é diferente em cada espaço de uso. Estes três exemplares que nós colocamos aqui, a gramática de Bechara, ela traz esse exemplar, homem de coragem, em que a gente vê ali que, no primeiro momento, ela vai estabelecer uma relação de sentido entre as palavras, né? Só que esse sentido do termo que está logo após, da preposição de, o coragem, ele vai ser alterado devido a esse processo de interrelações que são desempenhadas. Ou seja, a preposição de ela vai expressar o sentido de catalogação e adjetivação, e não a definição de que exatamente aquele homem seria uma pessoa corajosa. Mas nesse caso em específico, ele vai passar a funcionar como adjunto adnominal, ou seja, junto ao nome homem, e aí novamente uma mudança de migração categorial. A mesma coisa na tradição linguística, quando a gente observa a expressão, a frase, a mãe de Miriam, em que o de ali ele está denotando um processo de posse, e a de observar o contexto, Miriam ali não se refere a uma posse exata à mãe, passa então a atuar como um adjetivo, saindo ali do substantivo de como um nome próprio. E quando a gente vai novamente para as redes sociais, para a materialidade, para esse exemplo que está em uso na língua, como o caso de assincronia de milhões, ali em milhões a gente não tem a intenção de quantificar numericamente falando, mas sim de fazer uma valoração. Então, esse de milhões, ele passa a atuar na língua em uso, quando ele tem a finalidade, quando o falante ele observa, e ele tem essa finalidade de fazer uma valoração, a gente tem ali um processo de adjetivação dessa língua em uso. Aqui também a gente tem uma indicação de como que o professor pode trabalhar isso em sala de aula. E como melhor trabalhar, a não ser de uma forma em que desperte o estudante o aguçamento para buscar, né? A partir de uma perspectiva de trabalho que faça com que o estudante entenda de fato com que aquilo que ele usa também está em presente em diversos espaços, a gente pode propor, então, uma indicação de pesquisa. Desse modo, aqui a gente coloca uma instrução. Considerando o uso crescente das redes sociais, o professor pode orientar os alunos a fazerem uma pesquisa dos diferentes usos da preposição de no espaço digital, preenchendo quadros conforme o exemplo. Primeiro, a gente tem a rede social, Twitter, ali, e um exemplar. Meu Deus, comunicação de centavos a dessa mulher. Que ódio. E aí a gente tem termos que vêm antes e que vêm depois da preposição. Primeiro a gente tem o termo comunicação e logo depois centavos. A gente observa que de centavos ele está querendo ali fazer uma valoração negativa, ou seja, está querendo dizer que essa comunicação dessa mulher não é efetiva. Então a gente já vê que centavos novamente ele não está funcionando da forma prototípica dele, não está funcionando ali como um nome e sim como adjetivo. Então através dessa pesquisa o estudante ele vai ser convidado a pensar
nos diferentes usos que podem ser desempenhados através da preposição de como agente instanciador de mudança de classe categorial. E, por fim, responder à pergunta. Os termos que você coloca, né, que você buscou, eles são originalmente atuantes com base na função catalogada por você? E aí, a gente parte aqui ainda para a nossa segunda proposta. Aí, a segunda proposta, ela vai analisar o sextou, um neologismo, e esse neologismo, a proposta didático-metodológica que a gente coloca, ela já foi trabalhada em sala de aula, então a gente vai aqui apresentar os resultados dessa aplicabilidade. Ó, como eu falei para vocês, a gente tem a teoria de análise, ela coloca a partir de um esquema. E desse esquema, nós vamos destrinchando em subesquemas e microconstruções, através de um processo hierárquico. Ou seja, a partir do esquema de X, que esse X é um slot vazio que pode ser preenchido por qualquer outro espaço, por qualquer outra palavra, e de base substantiva, de base SDS mais um morfema, a gente vai ter ali a construção de dois subesquemas. Esse morfema A, como no caso de domingar, e o morfema OU, como no caso de domingou. Ou seja, a partir de elementos de base de substantivos de dia da semana, a gente vai ter ali a construção de neologismos a partir do domingar e do sexta, do domingou. Como exemplos, a gente tem aqui várias e várias e várias microconstruções. Não é porque sabadou que sabadarás, aqui a gente tem o quartou, o quintou, nem sextou direito, já é domingou, preguiçar, relaxar, descansar e domingar, terçou, motivação do dia, enfim, vários e vários construtos retirados de redes sociais que demonstram esse processo de neologismo, de formação de novas palavras, a partir de um X, que a gente está aqui definindo como um substantivo de dias da semana, mas um a ou um ou, que seriam esses prefixos, esses morfemas, que estabelecem ali essas relações de novos construtos na língua em uso a partir de formação de novas palavras. E aí, quando levado para a sala de aula, a gente perguntou aos sujeitos da pesquisa sobre a possibilidade de produzirem algo a partir do gênero textual meme, que foi exposto para eles via questionário. Dentro das respostas que foram colocadas, obtivemos, desculpa, os seguintes percentuais dentro de gráfico. Você conseguiria escrever, a partir de uma produção textual, 3 parágrafos, pelo menos, sobre as imagens e questões que foram trabalhadas via formulário e relacionar todos estes memes a partir desse processo de novas formações de palavras. 54% deles disseram que possivelmente, 9% disseram que sim, 18% que teriam dificuldade e também 18% que talvez poderiam vir a escrever. E aí, novamente, a gente coloca aqui alguns exemplos desses que foram trabalhados para os estudantes dentro deste questionário referenciado. E como respostas das produções solicitadas que foram pedidas aos alunos, obtivemos os seguintes resultados. Nesses memes, podemos observar que uns têm mais humor do que os outros. Uns passam a impressão direta, de verdade ou crítica, e que vai depender da forma de interpretação de cada um. Todos falam sobre o Domingol de jeitos diferentes, só com textos, com imagens, ou os dois juntos. Sendo assim, a imagem completa o texto e vice-versa. Sendo assim, os memes se tornam bem mais interpretativos pelo fato de ter que se associar tudo que está dentro do contexto visto. Considerando os 7 dias em suas 24 horas, as pessoas geralmente iniciam a contagem da semana pela segunda-feira, ainda que comece pelo domingo. Pensando nessa informação, percebe-se que, enquanto a segunda é o dia inicial de trabalho, o domingo é considerado o dia do descanso, da preguiça. Domingar é basicamente passar o dia de bobeira, ouvindo uma música, a um filme, assistir a um filme, comer uma pizza e cochilar à vontade. Por isso não é à toa que utilizam a neologia memética domingou para expressar esses sentimentos. E por último, os memes acima mostram formas de se expressar, também inventando novas palavras onde acabamos usando no nosso cotidiano. Memes também representam mais do que algo engraçado, eles representam algo social e político. E a sua interpretação é bastante importante. E acho que seria interessante pregar os memes nas aulas, para ter dinâmicas diferentes e uma forma diferente de aprender. Com as respostas desses estudantes, a gente pode observar a percepção linguística destes.
Por quê? Essa segunda resposta mesmo, ele já coloca que o domingar, ele já traz ali essa resposta como uma utilização de uma neologia memética para a expressão de sentimentos, em que a pessoa fica ali tranquilamente em um determinado dia. Mais um Ou minutinho para seja, terminar. professor, obrigado. Já estamos finalizando já. Após as análises, nossos resultados indicaram que a construção de milhões ela vai constituir um pareamento de forma e função. Para além disso, essa preposição de, dada a sua presença no contexto de uso, ela vai gerenciar esse processo de host class, que é essa mudança de classe hospedeira entre as formas linguísticas, atuando como agente de modificação. Ou seja, ele vai estabelecer uma relação entre termos que vêm antes e termos que vêm depois da preposição. Já no segundo caso, a gente vai ter um X com base substantival de dias da semana, mais um morfema, estabelecendo ali uma construção que estabelece uma neologia, um neologismo dentro da língua em uso. Então, a gente verificou que o domingo é uma forma bastante produtiva, o que revela essa produtividade é o fato desse padrão aparecer de forma significativa na busca realizada e é estendido a todos os dias da semana. Como nós podemos ver, o sextou, quintou, segundou, enfim, todos esses dias com a finalidade de expressar um contexto específico através da intenção do falante. Concluímos, então, que essas pesquisas realizadas com os fenômenos linguísticos mencionados podem ser significativos para o uso efetivo de exercícios de ensino-aprendizagem do português brasileiro, com vistas a reforçar a dinamicidade que existe entre a gramática e o discurso, através dessa compreensão holística da língua, e, como consequência disso, promover uma aproximação entre o aluno e o professor, de modo a melhorar o trabalho docente e o desempenho discente. Dessa forma, nossa aposta com o gênero textual meme, ele traz o resultado dos dois fenômenos estudados, considerando a multimodalidade desse gênero a partir de uma rede comunicativa com os alunos, estando, então, intimamente ligado ao corpo discente. Aqui a gente coloca as nossas referências que foram utilizadas e os nossos agradecimentos ao ESB, ao Grupo Janus, à organização do evento e aos presentes. E um sextou para todos nós, né? Um final de semana de milhões para vocês. Obrigado pela atenção.